Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 21 de junho de 2021. No meu vídeo anterior eu passei muito rapidamente por um assunto que eu acho que merece ser melhor explorado, que é essa questão do conceito de inteligência, que se você for procurar por aí, e vai na Wikipédia, né? Não é vergonha não. A Wikipédia é um bom começo, agora não pode terminar nela, você tem que ir nas referências que ela indica. Mas você vai notar que tanto lá quanto em qualquer lugar você vai ver aquelas intermináveis discussões sobre o que viria a ser inteligência, com mil e uma descrições extremamente complexas, né? Muitas colocações bastante delongadas, uma série de opiniões distintas assim, e há muito tempo eu defini inteligência de uma forma bastante simplificada. E que é claro que não estou reduzindo tudo único e exclusivamente a isso, mas isso é incontornável. Não tem como não ser. Inteligência é a sua capacidade de distinguir corretamente relações de causa e efeito. Quanto melhor você fizer essas distinções, quanto mais você for capaz de correlacionar o que causa o que se relaciona ao que, mais inteligente você é. Eu chego a pensar que isso é auto-evidente, mas se você refletir um pouco, fica mais claro ainda. O que uma inteligência pragmática, assim, de você resolver algum problema mecânico, algum problema físico, qualquer coisa que você esteja ajustando, é você ver o que causa o que. Se você tem um defeito no equipamento, por que esse defeito está acontecendo? Você vai procurar a causa desse efeito. Se você tem um mal-estar no organismo, tem que procurar a causa desse mal-estar. E qualquer outra situação, se vê um problema social, um problema de segurança, tudo tem a ver com você estabelecer as devidas correlações. O que causa o que, você ataca a causa para solucionar o efeito. É isso. Então a inteligência vai nesse sentido. Aí, claro, você pode acrescentar aí um monte de enfeites, um monte de descrições. Muitas dessas definições de inteligência elas apelam a conceitos assim que acabam sendo redundantes. Ela vai falar em conhecimento, vai falar em intelecto, e essas coisas na verdade acabam se autorreferenciando, mas tudo vai ficar girando em torno dessa sua capacidade de distinguir relações. Então, com isso, você tem o entendimento básico do que vem a ser inteligência. E aí você pode entender melhor o que significa a não inteligência, né? A desinteligência é a incapacidade, né, de você estabelecer devidamente essas relações de causa e efeito, atribuindo falsas causas. Falsas causas que então não irão solucionar o problema. Tá? E mais profundamente ainda, vamos ver como é que começa a própria ideia de humanidade. Quando é que a gente sai do estágio natural e começa a se articular como uma espécie que viria a ser essa espécie inteligente. Um dos fenômenos mais primitivos, originais da espécie humana, são as crenças religiosas. E as crenças religiosas originalmente são uma tentativa de buscar causas para efeitos. É o homem primitivo vendo uma situação tal e tentando entender por que aquilo acontece, e como ele é um ser que já tem essa capacidade, já tem um certo agir no mundo, que estabelece algumas relações evidentes, algumas relações causais evidentes, que até alguns animais são capazes de inferir, o que ele vai fazer? Ele vai transportar essa mesma noção para um plano mais alto. Então, se chove, alguém tem que ter causado essa chuva. Como ainda não está desenvolvido determinados estudos mais sofisticados, ele vai tentar achar uma explicação mais simples. Então ele vai tentar achar uma causa que se pareça com aquilo que ele conhece. Aí vem aqueles deuses antropomórficos, né? Ou zoomórficos. Mas o ponto importante é que aquilo que dá início ao fenômeno da história humana são algumas ações que visam estabelecer algum tipo de relação com vista a alguma coisa. Às vezes, como tentar prever, é uma das questões mais profundas, é essa, você tentar prever os eventos. E você só pode prever devidamente eventos se você souber a relação devida entre causas e efeitos. Ou você tentar gerar determinados resultados. E aí você vai tentar gerar determinados resultados tomando ações que você acha que vão produzir determinado efeito. As magias, as noções de feitiçaria são assim. Você tomar algumas atitudes que você acha que vai produzir tal coisa. O problema é que nem sempre essas relações são fáceis de entender. Algumas são absolutamente diretas, né? Algumas você vê muito claramente, se sente a luz do sol de uma forma direta.
você é capaz de correlacionar com muita clareza que é ele que aquece o mundo. Então, isso é autoevidente. Mas algumas relações têm vários níveis de causas distintas. E é aí que as pessoas normalmente se perdem. Como você, por exemplo, não tem como saber como é que funciona, pelo menos facilmente, como é que funciona todo o ciclo atmosférico de evaporação, então que gera as chuvas, não é uma coisa evidente. Então sobra espaço para uma série de erros e falsas associações que te permitem tanto uma série de mitos, de crenças, de lendas, quanto até mesmo umas explorações a nível de charlatanismo que acontecem até hoje. Porque são vários níveis assim que podem ser, onde você pode cometer um erro, você pode inserir toda uma outra cadeia de falsas causas que confundem mais a situação. E é nessas cadeias mais complexas que o conhecimento vai ser mais precário. Por exemplo, a superstição. A superstição sempre acontece quando você tem uma sequência de eventos onde é muito difícil você distinguir as devidas sucessões de causas e efeitos, onde está fora do seu controle. Ninguém utiliza elementos supersticiosos, nem mesmo em coisas extremamente simples, se as relações delas forem diretas, como por exemplo na culinária, como você, por exemplo, assar um bolo, são coisas que você já faz de forma repetitiva, são muito claras, muito precisas. Você sabe muito bem que se você tacar o ovo ali na frigideira, ele vai fritar. Então são coisas diretas, não tem espaço para superstição aí. Você pode pegar a cozinheira mais supersticiosa, mais crente em sobrenatural, ela não vai utilizar aquelas crenças fantasiosas dela na hora de fazer o prato lá, porque ela sabe fazer aquilo. Existe uma cadeia causal clara que ela domina, então não tem espaço para superstição. Agora, quando você não tem esse controle todo, aí sobra. Por isso que até hoje sobra espaço para você tentar adivinhar se vai chover ou não, ou tentar adivinhar qual vai ser o sexo do futuro bebê que você ainda vai ter, que você não tem nenhuma forma de controlar isso. Ou seja, você não tendo controle da situação, abre espaço para crenças mais exóticas. E você não ter controle significa você não ter como controlar as cadeias, compreender as cadeias de causa e efeito. Dito isso, que eu acho que espero que fique bem estabelecido, aí você vê o que impede as pessoas de compreenderem essas relações. Obviamente, você não ser capaz de entender uma correlação, não ser capaz de ver uma correlação ou outra, está diretamente associado à sua capacidade cognitiva. Por que você não tem, ou às vezes falha nessa noção? Em parte pode ser uma limitação direta. Nós sabemos que existem pessoas que têm comprometimento mesmo, que não são menos inteligentes que as outras, isso é uma realidade incontornável. Então vão ter menos capacidade de distinguir as coisas, mas às vezes pode ser uma capacidade temporária. Por exemplo, você tem uma pessoa muito inteligente, capaz de fazer muitas coisas, mas de repente ela está submetida a um estresse enorme, uma pressão emocional, ela perde essa capacidade. E aliás, essa é a questão mais clara. A pressão emocional é a que frequentemente te neutraliza a sua capacidade, enfraquece a sua inteligência. E então nós temos vários exemplos, são muito evidentes, mas para focar um pouco naquilo que eu acho mais interessante, não é nem tanto a questão de você estar sob um estresse emocional causado por uma situação específica, mas é aquelas que você traz consigo, independente do contexto externo, que você simplesmente desenvolve por uma série de afetações, uma série de preconceitos que sabotam sua capacidade de discernimento. E mesmo você sendo uma pessoa inteligente, você acaba meio que se neutralizando sua inteligência devido a uma série de apegos, de paixões. Isso tem sido onipresente nessa toda essa questão aí política e ideológica que nós vamos vendo, além de outras também. Ou na própria questão da religião, quando você tem uma dependência emocional de um sistema social, um sistema, no caso, de um grupo de relações, de uma determinada crença, principalmente quando a sua vida está potencialmente em risco. Falo nesse caso desse pessoal que às vezes tem péssimos comportamentos, não consegue controlar esses comportamentos, fica meio que se detonando, e aí abraça uma crença religiosa e consegue controlar. Então ela vai passar a defender essa religiosidade, porque daquilo ali depende o bem-estar dela. Então ela faz qualquer tipo de defesa, ela viola todos os princípios mais básicos da racionalidade, se for necessário, para ela se apegar àquela crença. Eu não questiono isso, por favor, eu nunca me preocupei em afetar a crença de alguém quando essas crenças são vitais. Eu só não deixo que se utilize essa crença
para atacar e corromper outras noções das quais onde elas não são úteis, né? Mas nessa questão, para ficar mais nessa questão ideológica, vamos pegar esse caso aí do antifascismo e anticomunismo, que são duas boçalidades que têm sido frequentemente veiculadas. Eu costumo dizer que o antifascismo é o anticomunismo de esquerda, lembrando que o anticomunismo é mais antigo, né? Porque o comunismo é mais antigo. Mas você nota como é que eles são autodestrutivos em todos os níveis de percepção. O tal do antifascista chega a dizer que o lugar de fascista é na ponta do fuzil, que com o fascismo não se discute, se combate, se destrói. E ele não sabe o que é fascismo. Ele simplesmente não sabe. Se pede uma definição, ele vai dizer uma besteira qualquer, é o estilo Massa Tiburi. Mas o que é mais interessante é que ele destrói todo aquele imaginário discurso que ele tem, por ser uma pessoa de esquerda. Então ele é um progressista, ele é um tolerante, ele é um inclusivo. Mas aí entra nesse modo de paixão aí, ele elimina tudo e vai para cima, se contradizendo tudo aquilo que ele normalmente pensa de si mesmo. Porque tem uma paixão forte embutida aí, na maioria esmagadora dos casos, de uma forma totalmente arbitrária, que a pessoa não tem a menor ideia do que é aquilo, então ela tende a mimetizar essa revolta. E infelizmente nós temos muito isso. Odiar coisas que a gente não faz nem ideia do que são, que na realidade nunca nos causaram mal direto, mas como a gente vê outras pessoas nas quais a gente se inspira odiando, tem o contágio emocional, então a gente odeia também. E no caso do anticomunismo é pior ainda, né? Porque o camarada também não sabe absolutamente nada do que está falando, frequentemente aponta fantasmas e aponta coisas absolutamente distintas, como se fosse comunismo, né? Vou sempre bater na tela, eu quero chamar a Globo de comunista, né? Uma elite bilionária detentora de propriedade privada, chama de comunistas, vê? Um nível de retardo mental. E o cara se embota de tal forma que ele não consegue perceber coisas óbvias. O esquerdista aí não consegue perceber o fato óbvio nem quando o próprio Marx joga na cara dele, quer dizer que é a elite dominante que tenta empurrar para toda a sociedade a sua visão ideológica. Aí ele vê a totalidade dos grandes bancos, das grandes empresas de mídia, das grandes big techs despejando política LGBT, feminista, Black Lives Matter na cara dele, e o infeliz não é capaz de perceber que isso é a ideologia da classe dominante. E o miserável do anticomunista vê exatamente essas mesmas grandes empresas, a elite do capitalismo global, e vai chamar isso de comunismo. Como se eles estivessem interessados em abolir os meios a propriedade privada dos meios de produção e socializar tudo. Você viu o grau de irracionalidade. Isso é por quê? É porque o indivíduo não é capaz de estabelecer essa relação? Não, essa relação é óbvia, é evidente, essa cadeia causal é evidente. Mas o apego emocional é tão grande que ele fica cego. Quando eu falei a questão do bolsonarismo e doença mental, é basicamente isso, é uma cegueira cognitiva. Que não consegue perceber os fatos mais óbvios por causa de um apego emocional extremamente forte, irracional, claro, por definição, e que nem sempre está associado a uma vivência prática. Às vezes não, é simplesmente aprendido, mimetizado. Agora, é preciso deixar claro que também você não pode eliminar a emoção. A razão é, como diz David Hume, a escrava das paixões. Ela é movida pelas paixões. Mas, como diz aí uma certa esquerdista muito famosa recentemente, é menos emoção e mais razão. E é interessante isso porque você não pode eliminar totalmente a emoção. Na verdade, se você conseguisse neutralizar por completo a emoção de um ser humano, ele para, ele não faz mais nada. Ele não tem força motriz que impulsione. Então alguma emoção tem que ter. Algum grau de apego emocional a alguma ideia, num determinado nível tem que ter. Senão você não tem força motriz para ir na direção de algo. Até por isso mesmo você demonstra que a capacidade retórica sempre é mais eficiente do que o puro e simples discurso racional frio. Aquele que tem uma capacidade de colocar nas suas palavras uma certa paixão, um certo grau de impacto emocional, vai ter um discurso mais eficiente do que aquele que falar de uma forma absolutamente fria, totalmente desapaixonada, discursando de uma forma completamente lógica como se fosse uma máquina. Então está claramente associado ao fato de que somos, sim, seres emocionais, além de racionais. Então você não pode eliminar totalmente. Então fica nessa questão de uma certa dosagem aí, né? Até por uma questão de relação causal, se você não tem esse impulso emocional, que é o que nos move, você não vai se mover. Óbvio, é uma relação direta. Mas se você tiver em excesso,
você vai se mover de uma forma descontrolada e vai perder a sua capacidade de discernir os fatos. Então alguma emoção sempre tem que ter, mas não pode ter emoção demais. E toda a dificuldade de todas as questões humanas é você achar o devido equilíbrio, o meio termo entre os extremos, sendo que uma das piores formas de estupidez é você não perceber que existe esse meio termo entre os extremos. Então ele acha que só existe os extremos, então ou é ou não é. Isso é claramente associado. É uma coisa que eu costumo chamar de descontinuidade, né? Pensamento descontínuo. Descontínuo pode até traduzir para desconjuntado. Ele não consegue passar gradativamente de um plano para outro, não consegue passar de um efeito para outro, vai assim desembestado e faz as relações mais estúpidas. E aí tem aquela situação assim meio que, entre aspas, preventiva, dos quais as pessoas fogem da confrontação racional, fogem do debate, fogem de uma abordagem racional, porque intuitivamente elas sabem que elas não têm a devida capacidade para sobrepujar um determinado argumento que seja contrário às suas paixões. Sabe por que o Mein Kampf de Adolf Hitler é proibido em vários países? Vai lá ler o Mein Kampf, o livro Minha Luta de Adolf Hitler. Você acha que ele lá, não, eu odeio judeu, vou matar, sou muito mal? Não! É um discurso extremamente cativante, extremamente sedutor e vai convencer muita gente. Se não souber de quem é, você trocasse os nomes lá e mudasse, convencia a maioria das pessoas, que é bem desenvolvido. Ou pega os próprios livros de Karl Marx. O pessoal odeia, mas quem odeia Karl Marx nunca leu. Porque se você ler, você pode até continuar adiando, mas você vai ser, pô, esse cara tem umas coisas espertas, você aprende algumas coisas. Mas não, o camarada não tem nem coragem de ler. E se ler, vai estar ferrado, porque vai ser convencido. Porque ela tem uma argumentação boa, se bem que ele é mais hermético também, é mais difícil de entender. Mas você tem que ser capaz de enfrentar essas questões e não se deixar seduzir por elas. Ou se você achar que quiser, você concorda, mas não necessariamente. Mas a maioria das pessoas, digo, se elas forem colocadas perante determinadas linhas ideológicas, determinadas linhas de pensamento, elas não vão ter como confrontá-las. Em geral, por causa do seu apego emocional, também pela falta de informação, que ela tem uma série de outros fatores também, mas o apego emocional irá impedi-las de fornecer reflexão básica, necessária, para que elas pelo menos observem, tentem fazer aquela confrontação. Elas não vão nem fazer, elas vão se bloquear antecipadamente. Porque de uma certa forma elas sabem que se ela fizer aquilo ali, ela não tem o devido preparo para transcender. Eu passei por isso. Um dos meus livros favoritos é o livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Quando eu era mais jovem, né, uns 20 e poucos anos, eu tinha medo de ler aquele livro. Eu não queria ler porque eu achei que, putz, ele vai me convencer, ele vai me fazer deixar de crer em Deus, deixar de crer em projeção astral, não sei o quê. Aí um dia eu tomei coragem e li. E realmente eu deixei de acreditar em muitas coisas e eu achei maravilhoso, achei que foi libertador. Não virei um ateu materialista, não. Mas achei muito interessante. Então, experiências que você vai se colocando e veja só, você não é obrigado a mudar de opinião porque você leu algum conteúdo, você estudou algum conteúdo. Porque é uma coisa também, se você tiver uma inteligência mais desenvolvida e uma maior experiência, você sabe que não tem essa de alguém chegar e liquidar um assunto. Sempre tem pontos de vista divergentes, sempre tem espaço de manobra. Debates entre pessoas altamente inteligentes de posições divergentes são intermináveis, eles nunca acabam, eles não terminam com a vitória de um vencer o outro, a não ser quando o debatedor é incompetente, não porque ele é menos inteligente no sentido de entender as coisas, mas que ele é menos inteligente no sentido de articular a argumentação de uma forma retórica mais eficiente. O universo é aberto a uma miríade de interpretações cheias de mistérios que não vão ser resolvidos pela nossa limitada capacidade humana. Então, isso você não precisa se preocupar. Qualquer coisa que você for ler, que você for abordar, que você acha que vai chegar a uma conclusão que você não goste, tanto pode acontecer de você efetivamente mudar de opinião e passar a gostar, ou se você não gostar, você ainda tem jeito de articular um contra-argumento. Isso, eu digo isso para pessoas tentarem perder o medo de fazer essa confrontação. Sempre tem espaço. Agora, tenta fazer de uma forma honesta. Se você não consegue, você continua querendo confrontar aquilo. Se você não consegue, peça ajuda. Algumas pessoas podem. Ou se você tem honestidade também. Se você chegar a um ponto e você vê que não tem jeito, então aceita o fato, poxa. Mude de opinião. Você está aí para isso. E também eu digo por causa de que, de uma certa forma, uma dimensão trágica nessa questão da paixão determinar a razão, né?
Mas você também pode sempre tentar usar isso a seu favor. Que de certa forma aquilo que te move, muito mais profundo, costuma ser mais ou menos irrefutável, uma coisa que não está muito acessível à dimensão racional, para você sempre possa fazer uma investigação cada vez mais aprofundada e tentar chegar às causas primeiras dos seus impulsos. Mas a questão é que você vai ganhar muito se você tentar se apegar e passar a gostar cada vez mais da inteligência em si. Isso tem um efeito dramático. Você pode ter um comprometimento passional irrefletido que vai te jogar na direção, determinadas direções que vão te fazer estar dispostos a atropelar a racionalidade para defender aquilo que você acredita de forma irracional. Mas se você cultivar o gosto pela racionalidade em si, há uma mudança qualitativa significativa. Quando você começa a achar mais interessante, quando você começa a gostar mais de ter articulação racional melhor do que ter simplesmente a posição tal, você aperfeiçoa cada vez mais sua capacidade de entendimento. Quando, por exemplo, então você que segue uma determinada ideologia, não importa qual seja, quando você tiver um apego maior pela coerência, pela clareza, pelo discernimento e precisão dos fatos, do que por essa ideologia em si, você vai se tornando mais inteligente e você vai ser mais capaz ainda de defender essa ideologia originalmente. Bem como pode se tornar capaz de perceber que ela está errada e que ela não te satisfaz e você acaba mudando de opinião. Então não há motivos para você ter medo da confrontação racional. Apegue-se à inteligência, passe a gostar disso. Dizendo de uma forma chula, passe a gostar mais de estar certo do que de simplesmente convencer o outro independente de estar certo ou não. Quando você passa a gostar mais da racionalidade em si, há essa diferença, há esse salto qualitativo. Para não me alongar demais, está ficando muito longo esse vídeo, há uma distinção entre inteligência, entre conhecimento, erudição, intelectualidade, sabedoria. Isso tudo são coisas bastante distinguíveis, mas todas elas envolvem inteligência, ainda que aplicadas de formas diferenciadas para temas diferenciados. Isso pode ser explorado numa próxima oportunidade, mas entenda, inteligência é necessariamente capacidade de distinguir relações de causa e efeito, estabelecer as devidas causas para as coisas. Quando você tem um apego maior a isso, quando você passa a dar mais atenção a isso do que a uma série de afetações, de compromissos prévios que às vezes não foi nem você que assumiu, foram decididos por você, te empurraram isso, quer ter sido seus pais, o seu grupo de amigos, um professor, ou a pressão social em si, inclusive da mídia. Quando você transcende isso, a situação só melhora. Não há motivo para você não ter, você não arriscar, não dar esse salto, não abraçar esse confronto. Só vai ter a ganhar. Eu sou Marcos Valles XR, dia 21 de junho de 2021. Obrigado por sua atenção.